Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Capital Business Podcast, o seu podcast sobre negócios, empreendedorismo, vendas, entretenimento, tudo que dá pra gente colocar aqui, a gente tenta encaixar para vocês. Eu sou o Victor Minaya, sou o host aqui do podcast e eu tô com a Fernanda Solon. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, claro, no nosso novo episódio. E hoje tá com um clima de tiete, de coisa, né, Bahia? Falo mesmo, que hoje o cara é fera, sensacional, né, Vitor? É isso aí, eu já vou apresentar o nosso convidado. Ele é produtor, podcaster e atualmente o maior e principal influencer do samba e pagode no Brasil. Dono do canal do Leandro Brito, canal no YouTube que é referência no segmento, que produziu e lançou os primeiros trabalhos audiovisuais dos grupos Menos é Mais, De Propósito, entre outros. Hoje o canal do Leandro Brito possui mais de 1,2 milhões de inscritos lá no YouTube, 500 vídeos postados e mais de 400 milhões de visualizações. Com o seu dom e feeling para novos talentos, o trabalho feito pelo Brito vem se consolidando como um dos responsáveis aí pela retomada do bom momento vivido pelo samba e pagode. Caraca, ficou bom esse negócio aí. Fiquei até comovido aí com essa apresentação. Não sei se mereço, mas agradeço essa apresentação. Com certeza. Seja muito bem-vindo, Leandro Brito, obrigado. Aqui por esse bate-papo conosco. Muito obrigado pela sua presença e vamos compartilhar conteúdo, né? Cara, eu agradeço pelo convite. Tô feliz em estar aqui. Eu gosto de podcast, não é à toa que eu faço, né? E gosto de falar de negócios também. Eu acho que às vezes as pessoas enxergam a música como algo muito fechado, né? Não, mas são negócios que acontecem ali, então o empreendedorismo está presente. Então vai ser legal bater esse papo com vocês. Já está sendo legal, né? Ai, que honra, tô feliz. Show de bola. E assim, eu conheci o Leandro, para vocês terem ideia. A gente trabalhava pregado no telefone vendendo consórcio, financiamento, não vou nem dizer o nome da empresa, mas atendente de telemarketing. Esse foi como eu conheci ele. Mas eu queria até tirar essa imagem da minha cabeça, colocar uma nova imagem aí, né? Boa. Conta um pouquinho aí da tua jornada, do teu início, como que você foi para esse lance da música. Enfim, pode trazer aí desde o comecinho, desde a nossa época lá, até para que as pessoas possam se inspirar em você. Cara, na verdade o início é até bem antes daquela nossa época lá. Porque assim, o samba e a periferia estão ali lado a lado, né? Nasci na periferia, né? Morei muitos anos e lá a gente tinha basicamente 3 opções, assim, né? 2 na música e uma no esporte, né? É aquela velha história. Você poderia ser jogador de futebol, ou você poderia... na época o rock também era um pouco forte, mas era o hip hop ou o samba. E aí a tribo do samba já me contagiou, então já virei meio que um pagodeiro mirim ali, né? Com, enfim, 13, 14 anos. E montei um grupo de pagode ali em Brasília. Aqui em Brasília, na verdade, no Valparaíso, né? Pra quem não conhece Brasília, fica no entorno aqui de Brasília, né? Mais especificamente no Céu Azul, uma cidade próxima ali do nosso amigo Bahia, que é do Pedregal, então ele conhece bem. E ali, cara, era um cenário muito diferente do que é hoje, né? Porque na época não tinha internet como tem hoje, né? Eu lembro que um amigo só tinha um computador e a gente ia na casa dele de madrugada pra poder acessar a internet, né? Que era de escada, aquela coisa toda. E esse amigo também tocava. Isso foi bom porque a gente ia pra casa dele, imprimia ali as partituras, a cifra das músicas, aprendia a tocar junto. Eu tocava cavaquinho, ele tocava banjo, então a gente ficava meio que aprendendo com o outro e a gente foi progredindo assim. Montamos um grupo. Só que não dava para ganhar dinheiro, porque era uma região muito pobre, o samba não tinha essa força que tem hoje, não tinha internet para levar os lançamentos para lá à medida que aconteciam, né? Para vocês terem ideia, saía um lançamento hoje e ia chegar lá no CD pirata, às vezes até um ano depois, né, de ter sido lançado. Então era uma época muito diferente. Só que no fundo eu já tinha certeza que eu ia fazer algo de relevante dentro daquele segmento, sabe? É uma coisa meio maluca, assim, porque eu via o pessoal dos anos 90 ali na televisão, né? Exalta Samba, Soweto, Catinguelê. Eu olhava para aqueles caras e falava, cara, eu quero ser esses caras aí. E alguma coisa me dizia, cara, eu vou fazer alguma coisa importante. Só que na época eu pensava, cara, eu vou tentar ter um grupo de sucesso, né? Porque era o caminho mais lógico, né? Só que aquilo, Deus, ele prepara o caminho e às vezes não é o que a gente imagina, né? E ele já tinha preparado um caminho para eu ter essa participação
que hoje é relevante, mas nos bastidores, assim, digamos, né? Então, nessa trajetória de ter grupo, vocês podem me interromper, tá, gente? Que eu vou falando, pode. história, Eu tô tá? assim, ó, se eu tivesse uma pipoca, eu estourava. Eu tô adorando. Então, prepara, tem muita história, eu tem tenho muita certeza história. que vocês estão gostando. Então, assim, nesse percurso, né? Eu tinha 18 anos na época e tal. Eu já tinha uma namorada que engravidou quando eu tinha 19 anos. Que é ainda minha esposa, graças a Deus, né? Se eu não falar, inclusive, ela vai ficar chateada. Mas quando ela ficou grávida, aí bateu aquela situação. Pô, eu vou ficar insistindo numa carreira musical que não tem possibilidade, não tem nenhuma garantia que vai dar certo. Ou eu vou por um caminho um pouco mais seguro, entre aspas, né? Que na verdade é que a gente descobre lá na frente que não é tem isso. essa Não segurança, tem, né? Inclusive, cabe um parênteses aqui, a gente é criado com essa ideia, né? Não, você tem que seguir esse caminho aqui da segurança, né? Qual é esse caminho da segurança? Isso. Você vai fazer aqui o primeiro grau, o segundo grau na época, né? Depois faz uma faculdade e tenta um concurso público, né? Principalmente em Brasília, né? Brasília é assim, E aí, se você não segue esse caminho, você já é colocado numa situação assim de, cara, você vai ser um fracassado, você vai ser um qualquer... E, na verdade, hoje em dia, a gente entende que é totalmente diferente, né? Mas naquela época, eu fui pelo caminho que todo mundo falava que era o melhor, digamos assim. Eu fui fazer faculdade. Não tinha condição de fazer faculdade, mas minha mãe, pô, vai lá, faz, a gente vai dar um jeito, a gente vai pagar aqui. A faculdade, entrei na faculdade, em seguida eu consegui um estágio de operador de telemarketing. Entrei na carreira, foi ali que eu comecei, antes da empresa que a gente se conheceu. Cara, eu lembro que essa função de operador de telemarketing era atendendo telematrícula. Vocês lembram que começou o telematrícula aqui em Brasília? Que aí você tinha que ligar para matricular o filho e tal. E eu era o cara que atendia, onde é que você mora? Tá morando em tal lugar, não sei o quê. Era um inferno. Era um inferno, era muita ligação e muita coisa. Aí surgiu uma vaga lá dentro para ir pro SAMU, para atender o SAMU. Eu achei que seria uma boa, pior ainda. Porque aí você atende gente passando mal, né? Manda uma ambulância, muito complicado. Estresse. Muito estresse, muito. Já teve uma situação de eu querer dobrar o horário, porque tinha essa opção. Você quer fazer um turno a mais? Uma loucura, né? Eu acho que nem juridicamente você nem pode fazer isso, mas enfim. A gente fazia porque não tinha outra opção e a gente saía de lá maluco. Imagina, você atendendo 10 horas o telefone, uma coisa louca, né? E nisso, eu pensei, cara, eu não quero largar a música. Porque esse caminho aqui, ele tá sendo um caminho que tá me dando ali um ganha-pão. Tá me dando a possibilidade de pagar a faculdade e tal. Só que não é, de fato, o que eu quero seguir 100%. Eu quero manter a música. E a música, ela tem uma questão que ela é muito complexa, ela é muito ingrata, assim. Você, para aprender a tocar um instrumento, você vai demorar anos e anos. Vai demorar 10, 15, 20 anos para você ficar bom no instrumento. Só que para você regredir, é coisa de dias. Se você parar 1, 2, 3 semanas sem exercitar, você já perde muita prática, né? Então eu pensei assim, caramba, eu não quero perder o que eu demorei vários anos para conquistar, que é uma habilidade, né? Enfim, uma técnica. Eu não queria perder isso. A forma que eu achei, já que eu não podia tocar na noite, porque eu tava trabalhando, estudando, tinha família, e eu nunca gostei também de noite, na real é isso, né? Eu pensei, cara, eu acho que eu vou começar a gravar eu mesmo tocando e vou arrumar uma forma de mostrar pra alguém, porque o músico, ele é um artista, né? E se ele não tiver uma plateia, não tem fundamento, né? É a mesma coisa de vocês fazerem um podcast e não ter ninguém ouvindo, né? Nem que seja 1, 2, 3 pessoas, mas é importante ter alguém, né, consumindo. Aí eu pensei, eu não vou ficar tocando em casa só pra minha mulher ficar ouvindo, coitada, ela não merece isso, né? Aí eu comecei a gravar e aí, na época, já tava fortalecendo um tal de YouTube, né? Pô, tem um negócio lá de vídeo e tal. Isso foi em que ano, só pra ter... Cara, eu sou ruim de te dar data, assim, mas eu tô falando de uns 16 anos atrás, mais ou menos, assim, por aí. Então, era uma época... surgindo, né? Surgindo o YouTube, era assim... Não digo surgindo, mas ele ainda não tinha essa força, relevância e essa, né? Não era tão comum a gente assistir. Não era tão comercial como é agora também, Exatamente. Então eu pensei, cara, eu vou gravar o vídeo e vou postar nesse canal, nessa plataforma aí, YouTube, né? Enfim. E aí comecei. Vou tocar a música que o Péricles lançou. Sei lá, ensinava como tocar a música, né? Postava na internet. Só que eu sempre tive um negócio assim
de ser ambicioso, né? No bom sentido, eu sempre queria ter um resultado melhor, né? Então eu postava um vídeo, aí tinha, sei lá, 100 visualizações. Eu pensava, pô, legal, 100, mas eu quero ter 200. Que eu posso melhorar? Então eu gravava um vídeo melhor pra chegar a 200, 300. E assim foi. 1000 visualizações. Opa, tem 1000 pessoas que estão gostando disso aqui, então legal, vamos fazer mais. Então isso foi me dando cada vez mais vontade de cada vez produzir mais conteúdo, né? Mais vídeos. E em paralelo, estudando, trabalhando, né? Chegava em casa à noite, tocar, ia gravar. E não dá pra fantasiar muito e maquiar muito. Sempre foi muita luta, né? Não tem uma situação de, era bonito. Não, cara, eu gostava porque eu amo a música, então fica mais fácil, né? Mas, cara, eu chegava cansado do trabalho, da faculdade, que ia pro quarto ali gravar, às vezes ficava até de madrugada gravando, tentando buscar influências ali de alguma coisa que eu via na internet pra trazer pro samba. Porque o samba, ele sempre teve uma carência de conteúdo, né? O samba, ele nunca foi muito digital, assim, agora que tá mudando um pouco. Porque o público do samba, ele é um público que ele tem uma faixa etária um pouco mais... Agora que isso tá mudando um pouco, né? Agora que trabalhos que estão sucesso agora estão trazendo uma galera mais jovem, né? Mas é comum as pessoas mais velhas gostar de samba, né? Essas pessoas não estão tão na internet. Sim. Então nunca teve tanto conteúdo na internet. Era um problema na época, mas foi minha oportunidade, né? Porque eu era um dos únicos que estava produzindo conteúdo ali. Então hoje, quando você fala, por exemplo, o maior influência do samba, não é porque eu viralizei, foi porque eu fui construindo, sabe? Sim. Então é uma coisa mais de suor do que necessariamente de já aconteceu, sabe? Legal. Amor, oportunidade também. Também. E claro, você teve uma visão ali, né? Uma Isso. visão prévia de falar, pô, isso aqui é um nicho, isso aqui é uma oportunidade para poder crescer, né? Mas é engraçado que eu queria sempre ter números melhores, mas eu não tinha o foco na questão de ganhar dinheiro com aquilo ainda, sabe? É muito doido isso. Demorou. É mais pessoal. Isso foi bom. Superação pessoal, assim, vou conseguir, Exato. eu vou conseguir. Exato. Tem que mais. Isso foi bom porque não me frustrou, né? Porque eu vejo muita gente que começa com a intenção de ganhar o dinheiro. Você falou uma coisa aqui, não sei se estava gravando já, porque eu não lembro, mas você falou, a gente investe do nosso bolso pra fazer esse trabalho aqui. Sim. E é isso, as pessoas não têm essa noção, né? Acha Não que tem. não, o cara tá fazendo um podcast e o Vitor estourou, rapaz. Tá chegando aqui de carro. Cara, não é assim. Na verdade, a internet, existem os casos realmente que explodem, né? Que são sucesso, entra muita receita, patrocínio e tudo mais. Só que a maioria dos casos, principalmente podcasts nichados, né? Conteúdos de nicho, assim, é suor. O cara tem que investir do próprio bolso durante muito tempo, né? Sim. Enfim. E se eu tivesse entrado nessa da internet, do samba, da música, pensando em ganhar dinheiro, talvez eu teria ficado pelo caminho, porque o dinheiro ele demorou a chegar, entendeu? Não que eu esteja com muito também, viu, pessoal? Deixa claro. Mas demorou por quê? Porque foi um plantio longo, né? Para depois começar a colher. Então, eu chegava em casa, gravava vídeos, lançava no canal. Chegava em casa, gravava vídeos. Só que chegou um momento que eu pensei assim, cara, eu tô fazendo vídeo de cavaquinho. Quem vai consumir vídeo de cavaquinho? É quem tem algum interesse pelo instrumento. Sim. Ou toca ou quer aprender a tocar. Mas eu na hora eu saquei. Na hora não, mas depois de um tempo eu saquei. Cara, existe uma bolha ali que eu preciso transpor, que eu preciso furar. Existe um limite ali, um universo limitado de cavaquinistas no Brasil. Eu fiquei pensando, vamos supor que tem o quê? 10 mil cavaquinistas? Não, talvez mais, 50 mil, 100 mil cavaquinistas? Ainda é pouco pro que eu quero, pro que eu almejo, né? Eu queria ter números, eu queria ter 1 milhão de inscritos, eu queria... Então eu pensei, cara, eu preciso achar formas. Aí já entra a questão da visão empreendedora, né? Preciso achar formas de ampliar o meu público, né? Se eu ficar fazendo um conteúdo, se eu fizer só pão, eu só vou vender para quem come pão, Sim. mas eu quero vender para quem come bolo, entende? Então eu comecei a pensar conteúdos que não fugissem, exatamente, que não fugissem do meu nicho, que é o samba, mas que eu conseguisse abranger um público maior. Aí eu pensei, cara, eu vou começar a fazer entrevistas com pessoas do meio, Que legal. né? Músicos, produtores, e aí foi algo que, além de ter feito crescer o meu público, me Foi deu virada. muita relevância dentro do segmento, Virada porque as de pessoas chave. começaram a me conhecer. Aí o network é muito forte, é muito importante em qualquer profissão, sabe? Eu comecei a ter proximidade com grandes produtores, grandes músicos, grandes artistas, e eles foram percebendo a seriedade do meu trabalho, isso foi abrindo muitas portas, a gente vai até falar um pouco disso mais à frente, se vocês quiserem, mas
para não perder o caminho, eu comecei a gravar essas entrevistas e comecei a pegar, a chamar a atenção daquele cara que toca violão, que toca percussão. Então, o universo já aumentou, né? Eu saí dos cavaquinistas e já tô nos outros músicos do samba, né? Mas aí eu não me contentava. Eu falei, não, cara, eu acho que dá pra ir um pouquinho mais. Eu quero atingir aquela pessoa que não toca, mas gosta de ouvir o samba. Que é aí a grande maioria, né? Todo mundo tem um amigo, um Bahia, né? Que gosta de samba, mas não toca. Não sei se o Bahia toca, mas todo mundo tem... Não, Bahia, não... Eu falei, cara, eu quero atingir essa galera que gosta de ouvir. Sim. Mas eu pensei, cara, eu não canto, né? Eu não vou fazer Essa voz, olha aí. Pois é. Olha aí, olha aí. Eu acabei não usufruindo desse... Então, assim, eu pensei, cara, eu preciso produzir conteúdo pra essa galera. Aí eu pensei, o que seria interessante pra essa galera? Essa galera gosta de ouvir e ver alguém tocar, né? Aí eu pensei, cara, eu acho que eu vou produzir conteúdos musicais, né? As pessoas tocando, eu vou gravar isso e vou lançar como as rádios faziam antigamente, até hoje fazem, né? Por exemplo, você pega uma Rádio Mania lá do Rio de Janeiro, que é a maior, principal, uma das principais, né? Se eu falar principal, a outra fica... tem ciúme, né? Não pode, você sabe. Tem isso. Uma das principais. Fazia muito isso, eles gravavam os artistas no estúdio simples, pequeno, né? Comparado com o que é hoje, mas eles gravavam e lançavam no canal deles no YouTube. E todo pagodeiro do Brasil assistia, porque não tinha muita opção. Então, como ele ia ver o Péricles tocando sem ser no DVD dele? É nesse acústico da rádio. Então, vários acústicos de rádio fizeram muito sucesso na época, do Péricles, do Belo. Aí eu assisti aquilo, eu falei, cara, eu pensava, eu consigo fazer esse negócio aí, cara. Eu consigo produzir esse tipo de conteúdo. Eu não sabia nem ligar uma câmera, mas alguma coisa eu consigo fazer isso aí. Eu vou conseguir. É tipo aquilo, você, cara... Quando você confia, né, no seu potencial e você tem confiança, você não vê dificuldade, você procura as oportunidades, né? Então eu pensei, cara, eu vou aprender a fazer isso aí. Aí, rapaz, eu fui comprar uma câmera melhor. Comprei 2 na época, assim, né? Com o dinheiro do estágio. Acho que nessa época eu já tava na... Não posso falar. Quase saiu, hein? Não vou falar porque eles não estão ajudando a gente aqui, né? Não tem. Não pode falar. Então, assim, eu já pegava o dinheiro do trabalho, pagava as contas em casa, comprava a comida do filho, que na época já tinha nascido, né? Pagava as contas, mas guardava um dinheiro para investir nesse meu hobby. Porque até aquele momento ainda era hobby. Essa virada de chave de começar a produzir os audiovisuais, porque com toda, assim, deixando a modéstia de lado, a gente fez parte de um processo na internet de popularização do que era antigamente o DVD. Antigamente tinha o DVD, né? Todo mundo tinha um aparelho de DVD em casa, aí saiu o DVD do, sei lá, do Roberto Carlos, aí tu ia lá, comprava ali no Conjunto Nacional, né? Comprava ali e assistia o DVD em casa. Feiras importados. Feiras importados, né? Vocês viram a feira, vocês viram ali no Pátio Brasil. Não tem como. A gente entrevistou o Vitor dos Melhores do Mundo, eles fizeram o lançamento de um dos DVDs dele lá na Feira dos Importados, cara. Pô, legal o lugar. Sensacional. Maneiro pra caramba. E aí... A gente participou de um momento que começou a sair da mão apenas das gravadoras o poder de produzir um conteúdo daquele e se tornou algo mais popular. Em que sentido? Você pega uma câmera dessa aqui, antigamente para alguém ter uma filmadora era muito caro, só que as empresas foram popularizando as câmeras, né? Se tornou mais acessível você comprar uma câmera que grava hoje em 4K. Quer dizer, antigamente isso era impossível uma pessoa física ter essa condição, né, de ter um setup para gravar um projeto, um DVD. Só que à medida que isso foi ficando mais acessível, várias pessoas foram gravando conteúdos de forma independente que foram se igualando à qualidade dos DVDs. Hoje, a gente já não tem esse monopólio de apenas as gravadoras produzirem conteúdo para os artistas. Não é à toa que estão surgindo tantos artistas independentes que se tornam sucesso, como aconteceu aqui em Brasília, um movimento que revelou muito artista que hoje é sucesso, sem a participação da gravadora. A gravadora entrou no segundo momento. Então, naquele momento ali que eu comecei a pensar em gravar esse tipo de conteúdo, foi uma virada de chave para o segmento, porque muita gente começou a observar, caramba, aquele cara lá em Brasília, ele faz esse tipo de conteúdo que tá batendo 1 milhão de visualizações, porque começou a aumentar muito o número de visualizações.
Aí eu tenho uma pergunta sobre isso. Por favor, porque eu falo pra mim, Não, porque sobre isso que você tá falando. O momento que você falou assim, cara, essa virada de chave, eu vou fazer isso, quero aumentar a minha visualização. Nesse momento, você já estava pensando em retorno financeiro? Ou ainda, quando foi essa quebrada do hobby, saiu do hobby e foi? Foi nesse momento ou ainda não? Então, Quando que isso se tornou um negócio mesmo, assim? essa pergunta é muito boa, porque eu não vou saber te precisar exatamente o momento que se tornou um negócio, porque foi tudo tão natural, Aconteceu. sabe? Porque à medida que eu fui produzindo conteúdos, porque aquela minha ânsia de querer ter números melhores tocando, ela continuou quando eu comecei a gravar os audiovisuais. Então, eu gravei o audiovisual de uma banda, eu pensei, caramba, bateu, sei lá, 500 mil visualizações. Pô, eu quero bater 1 milhão agora, porque pô, 1 milhão era um número assim que caramba. Então, essa ânsia, essa vontade, essa ambição de ter números melhores, naturalmente foi fazendo aquilo se tornar um negócio, né? Mas quando eu consegui chegar no ponto de equilíbrio ali, de ter uma receita para cobrir as despesas da produção, para mim já tava, caramba, já não tô precisando tirar do bolso aqui para fazer. Então já tô conseguindo cobrar um valor da banda, a banda me paga, eu gravo o trabalho dela e lanço no meu canal. Esse movimento também de não ser uma produtora de vídeo apenas, de produzir o conteúdo e ser quem lança também, isso aí também foi um divisor de águas para mim. Hoje, digamos assim, que a força do meu trabalho foi muito em função desse movimento, porque eu não quis me tornar apenas um prestador de serviço. Entendi. Tipo, Leandro, grava meu DVD aí. Ah, gravei, tá aqui, na tua mão. Né? Não é assim, eu gravava e lançava o trabalho, porque uma banda, o que tem de mais difícil para uma banda, para um artista, é a mídia do trabalho dele, né? Porque isso é caro, né? A visibilidade é cara, né? Então, quando você consegue produzir um conteúdo e oferecer a divulgação, a visibilidade disso, você já agrega mais valor ao trabalho ainda. Então, isso foi agregando muito valor ao meu trabalho. Aí, muita gente deve se perguntar, né? Mas e as entrevistas? Eu não consegui parar, porque eu comecei a perceber o seguinte: os audiovisuais, eles me dão visibilidade, eles me dão audiência, né? Me dão números, só que o que me dá o que fortalece o meu network, assim, no meio do samba, e o que me credenciava a ter cada vez mais relevância, era a minha imagem estar aparecendo nas entrevistas. Então, isso é importante, né? Sim. Você tá ao lado de um artista, gravando uma entrevista com ele, aquilo ali, você já gera ali uma proximidade. Aquele cara que entrevistou, da onde ele veio, como ele começou, aí a curiosidade das pessoas e faz com que você se torne ali conhecido, né? Exatamente. Aí o artista começa a te seguir, começa a ver as outras coisas que você faz, então isso meio que vira Ele mesmo te recomenda, cara, adorei, achei fantástico. Pô, chama tal cara que eu conheço. Exatamente. Né? Então, até hoje é isso, eu não consigo parar com os podcasts, né, que hoje é podcast, enfim, os conteúdos onde eu apareça, porque isso me credencia e cada vez fortalece mais minha marca, né? Então, a gente foi fazendo em paralelo as entrevistas, depois veio a onda do podcast, a gente começou a fazer o podcast, mas sempre produzindo os audiovisuais, porque são conteúdos que são mais virais, entendeu? Alcançam mais pessoas. Né? Eu queria, quando você estava falando sobre tudo isso, eu achei fantástico, porque você pegou uma virada de tecnologia, uma virada Verdade. do meio em si, de comunicação. Mas como você se embasou com o quê? Aonde falou assim, poxa, fez igual alguém? Ou, de fato, você olhou e falou, cara, isso é uma oportunidade, eu que identifiquei. Você tem essa visão? Tem, é aquilo, né? Principalmente em podcast, é legal você contar uma história bonita, né? Pra gerar aquele corte no Instagram, né? O pessoal tem essa, né? Isso tem muito. Mas, cara, eu vou ser muito sincero, como eu sempre sou. É claro que a gente tem a capacidade de enxergar oportunidades. Claro, tenho essa capacidade, né? Claro. Então eu consigo observar, de repente você fala alguma coisa, eu já guardo aquilo e tento desenvolver se de repente eu ver que ali tem uma oportunidade, entende? Sim, sim. Então eu tava vendo ali naquele momento que realmente o samba, ele tava num processo de crescimento nas redes sociais, né, nas plataformas digitais, tava tendo um movimento do surgimento das plataformas digitais, porque antigamente, vocês vão lembrar, a gente consumia música baixando da internet no pendrive, né, colocava no carro. Isso mesmo. E aí naquele momento também tava surgindo um tal de Spotify, então, pô, tem um movimento acontecendo ali. E tem pouquíssimas pessoas produzindo conteúdo
de samba pra internet. Então ali eu enxerguei uma oportunidade. Mas eu sempre amei tanto e gostava tanto daquilo, cara, que isso era algo que me chamava atenção, mas eu só queria fazer vídeo de música, eu só queria fazer pagode, eu só queria mostrar as pessoas tocando, gravar histórias, porque muita história de sambistas antigos, por exemplo, vão se perdendo, porque pouca gente se interessa em lá ouvir o cara. Então, esse movimento de registrar, de formar um acervo e de fazer música sempre me motivou muito mais do que necessariamente me tornar um empresário e tal. Isso foi consequência, Legal. sabe? Legal. Então, quando você consegue achar oportunidade e essa oportunidade casa com o que você ama, Porra, aí é é a junção sensacional. perfeita, cara. É a junção Sensacional. perfeita. Fantástico. Eu tirei. Isso vai dar um corte, ficou bonito. Não que tenha sido minha intenção, viu? Cara, assim, uma das coisas que motiva a gente até ter iniciado esse podcast é justamente não só compartilhar o conteúdo, mas também aprender. Então, você vai falando e a gente aqui na cadeira de aprendiz vai assimilando, né? Eu percebo, assim, você comentou um negócio muito interessante. O sucesso pra você levou tempo pra acontecer, né? Então, Bastante. você foi construindo, foi desenhando uma carreira ali, né? No YouTube, aí foi fazendo as entrevistas. Primeiro na música, né? Tocando, depois fazendo as entrevistas, aí depois pegou a sacada de produção, aí foi adaptando as coisas. E, assim, mas existe algum momento que, por exemplo, tudo bem, virou negócio e tal, começou a monetizar. Mas você comentou pra gente que você não chegou a viralizar, né, no começo. Levou um tempo pra você começar a, tipo, ter uma expansão maior de foi conteúdo. um trabalho de formiguinha ali. Foi um né? trabalho de formiguinha. É. Quando que você percebeu que isso aconteceu? Você já estava fazendo a entrevista, né, os podcasts, já estava produzindo, ou foi antes disso, ou foi depois? Em que momento que isso aconteceu? Cara, assim, foi realmente degrau a degrau, sabe? Cheguei a 1.000 inscritos, aí de repente de 1.000 para 10, de 1.000 para 2.000 já foi muito mais rápido do que de 0 a 1.000, entende? Aí, então, essa progressão, a gente ia tentando cada vez mais diminuir, sabe? A mudança de patamar de inscritos, né? Então eu tentava ao máximo, eu sempre fui muito aplicado e muito... eu tava até falando isso hoje com uma pessoa, cara. Eu sempre fui muito acelerado com o trabalho, sabe? Eu não consigo falar... Se você virar pra mim, pô, Leandro, vamos fazer aqui um podcast sobre... sei lá, sobre automobilismo, eu não entendo nada, mas eu vou estudar, eu vou atrás pra querer ser o melhor podcast de automobilismo do mundo. Eu tenho essa parada. Eu queria ser, assim, tanto que o slogan do canal é o maior e principal canal de samba e pagode do Brasil. Eu usava isso mesmo quando eu não sabia se era, mas eu usava. Eu falei, cara, não tô vendo outro, então você... automaticamente aquilo foi se tornando verdade, porque foi um mantra que eu falava, é o maior e principal, maior e principal, maior e principal. Cara, Aconteceu. 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 Então, foi meio que degrau a degrau, mas nunca foi numa situação assim de, deixa acontecer, deixa a vida levar. Não, cara, foi suor, trabalho. Desculpa, Vitor. Tá vendo como eu falei? Foi muito mais forte do que eu, Brasil. Na música é legal, mas na vida, né, não dá pra deixar. Tá vendo? O pagode é isso. Ó. Contagiou, já lembrou de uma memória, né, da vida, de quando ela ouviu essa música. Olha aí, meu Deus do céu. Ih, gente. Muito bom, vai. Então, você vê que é aquilo, né? Eu sempre quis progredir, números melhores, só que aquela luta, ela sempre foi muito dura, árdua, mas como eu gostava muito de fazer, foi prazeroso. Essa espera foi prazerosa, sabe? Essa progressão, ela não foi muito brusca. Então, confesso que até hoje é estranho eu chegar num lugar, igual eu cheguei aqui, pô, conheço o trabalho, pô, maneiro demais, pô, você é grande, igual você falou, pô, não imaginava que você... Cara, sinceramente, eu não consigo ainda me ver dessa forma. Eu acho que isso é um ponto super positivo, porque não me mudou em nada, entendeu? Isso, você ainda é a sua essência. Mesma coisa, que porque te fez ali crescer. eu tenho essa noção que existe uma importância, obviamente, do trabalho que eu faço hoje, assim. Foram muitas vidas que foram mudadas em função de trabalhos que a gente fez. As pessoas não têm noção, mas, por exemplo, quando a gente lança um trabalho e aquele trabalho viraliza de um grupo, de onde seja esse grupo, enfim, aquilo ali já aumenta o cachê do grupo,
grupo já consegue arrecadar um pouco mais, então ele já consegue levar um dinheiro um pouco melhor para casa, já consegue contratar outra pessoa para trabalhar. Então, você vê que é uma cadeia, né, que está envolvida ali. Então, claro que eu tenho essa noção, né? O nosso trabalho ele tem uma relevância, ele tem uma importância, só que eu sempre deixei isso presente no meu pensamento, porque isso te dá uma linha para você seguir, um objetivo, você vê que aquilo tem relevância, é importante. Só que nunca foi o fator principal e nunca a questão da fama, de ter facilidades por você ser... Isso pra mim nunca me seduziu. Tanto que eu vou pouco em show, eu usufruo pouco disso porque isso tira o foco das pessoas. É igual quando vocês explodirem, que vai acontecer em breve. Olha aí, Pô, é o mantra, se vocês começarem a ir direto em festas de influência, de não sei o que, daqui a pouco você tá mais contagiado pela fama do que pelo business. Sim. Que pelo trabalho. Eu sempre fui muito mais pelo business. Hoje eu trabalhei pra caramba, mas nem sinto que eu trabalhei pra... Eu fiquei o dia todo correndo atrás e tal. Mas não com a intenção de ficar mais famoso. Não, é com a intenção de ver meu negócio crescer. E todo dia eu tô lá no canal vendo quantos inscritos. Pô, legal. Toda hora que... Isso é muito legal. Toda hora que eu atualizo, tem mais pessoas ali. Então, cara, que legal isso. Isso me motiva muito até hoje, entendeu? Cara, que legal. E eu tenho uma dúvida, assim, porque eu tenho um canal também. Eu tô desenvolvendo há pouco tempo, falando sobre vendas. Mas o que você pensa sobre, hoje, com o negócio do seu tamanho, enfim, o que você pensa sobre tráfego pago, assim, tipo gestão de tráfego pago, isso funciona, não funciona? Você acha que é um negócio interessante para quem às vezes está iniciando um lance desse tipo? Ou se é só para tomar dinheiro, enfim. O que você pensa disso aí? Eu não sei se vocês utilizam ou não, mas fica essa dúvida aí. Cara, isso na música é algo muito novo também, né? Inclusive eu até costumo dizer que o gestor de tráfego que se especializar no mercado musical, ainda mais se ele conseguir se especializar no nicho como o samba, como o sertanejo, porque não basta você saber de gestão de tráfego, você precisa entender o teu avatar, como a gente fala, né? Precisa entender quem é o público que vai consumir aquele trabalho que você quer divulgar, entende? Principalmente, assim, eu vou falar principalmente, não porque seja mais ou menos importante, mas o samba, ele tem muitas peculiaridades, sabe? Aquela velha pergunta, qual a diferença de samba e pagode? É até uma situação que até hoje as pessoas ficam... Porque existe a vertente do samba, existe a vertente do pagode, existe a vertente do partido alto. Então são diferenças que para quem só consome ali não faz a mínima ideia. Só que o cara que vai fazer uma gestão de tráfego dentro da música, por exemplo, ele vai... Pô, esse conteúdo vai alcançar que tipo de público dentro do samba? É um público mais velho, é um público mais novo, é um público mais do samba raiz, enfim... Então, é super importante esse trabalho, esse profissional dentro da música. Eu concluindo esse raciocínio. É tipo isso. Quem se especializar nisso vai ter muito mercado. Só que deixando isso um pouco de lado, eu acredito muito na qualidade do conteúdo, cara. Porque não adianta nada você fazer um conteúdo chegar a muita gente se ele não tiver qualidade. A pessoa vai olhar aquilo ali, vai estar ali no YouTube, vai ver aquele vídeo e falar, chegou até mim, mas eu não gostei. Aí não vai ver de novo. Então isso acontece muito quando os grupos procuram a gente para poder divulgar os trabalhos. E eles fazem muito essa pergunta. Pô, Leandro, vale a pena eu investir uma grana no tráfego para esse trabalho chegar a mais pessoas? Eu falo, cara, se o seu trabalho for bom, de verdade mesmo, for diferente, for bom, ele vai viralizar naturalmente. Legal. O tráfego pago, ele vai te levar até aqui, mas para chegar lá, o trabalho tem que ser muito bom. Ele realmente tem que conseguir andar por conta própria, sabe? Então, começar um canal já fazendo um tráfego pago eu não indico, porque você ainda não tem um público ali, você não conhece o seu público, você não tem um termômetro para saber se o seu trabalho tá no nível de qualidade alto ainda, sabe? Se o seu conteúdo realmente tá bom ainda. Então, eu não acredito que para um canal novo no YouTube seja interessante. E para um canal grande, se torna até menos importante ainda. Talvez seja interessante eu sempre falo talvez, porque depende de cada caso, não existe uma fórmula, né? Depende do tempo também. Mas você fazer tráfego em redes sociais, como acessórios para trazer para um canal no YouTube, por exemplo,
funciona, porque você vai crescer o seu Instagram, vai crescer o seu Facebook, seu TikTok, Uhum. e essa galera vai querer consumir mais trabalhos que você lançar. E aí, de repente, eles vão lá pro YouTube também. Isso na internet, quando o assunto é música, a gente usa bastante, né? Ao invés de investir, sei lá, 10 mil reais num vídeo no YouTube, de repente você investe 5 e divide em redes sociais, divulgando aquele trabalho e Legal. falando, ó, se você quiser ver na íntegra, tá no YouTube. Entendi. Porque o tráfego no YouTube ele é muito mais caro do que nas redes sociais, né? Então Uhum. você consegue, às vezes, atingir mais pessoas, às vezes não, você vai atingir mais pessoas no Instagram, no Facebook, no TikTok, do que com a mesma quantia no YouTube, entende? Então é tudo uma questão de você definir estratégias e aí você vai analisando o seu mercado, né? O seu cenário. Eu sempre deixo claro isso, cara. Não existe fórmula na internet, sabe? Não existe uma fórmula mágica. Tipo, eu quero me tornar o novo Leandro Brito, sei lá. Eu quero fazer a mesma coisa que ele faz. Cara, se ele seguir exatamente o que eu fiz, não é certeza dele chegar exatamente onde eu tô. Boa, Porque boa, boa. a realidade é outra, o cenário é outro, meu Verdade. momento é outro, né? Boa. Então, depende, respondendo a tua pergunta, Entendi. depende de cada caso, sabe? Tem que analisar o caso e achar a melhor estratégia pro teu negócio, entendeu? Boa. Perfeito. Ah, boa. E até em relação a essa parte de monetizar, também normalizar um pouco, né? Essa questão. Poxa, é uma ferramenta. Essa Sim. ferramenta vai te entregar se você tiver disponível financeiramente. Então, as pessoas entenderem também que tem que ser normal olhar para esse lado e de forma estratégica. Se você quer, como ele falou, eu quero que meu público chegue em tal lugar de uma forma tal, eu estou iniciando, não estou iniciando. Normalizar isso. Porque as pessoas falam, isso é famoso porque ele pagou. Ele só é famoso porque ele cresceu aqui. Isso eu acho insuportável, isso de verdade. Eu acho que não tem. Mudou. Acho que o mundo está mudando, até essa parte de mídia. Enfim, que cada um faz sucesso, que nem você falou, faz sucesso aqui, eu me direciono, eu cresço dentro de um nicho. Acho que isso, especificamente, para mim, tem que ser um pouco normalizado, porque já mudou, já passamos uma etapa em relação a isso. Enfim, falei pra caramba, né? Porque eu queria me Não, desabafar mas hoje. isso aí Hoje tô no nível de desabafo. Porque é sério, fico com raiva disso. As pessoas falam, cresceu porque eu falo, cacete. Tinha que falar E isso. até complementando isso, às vezes na música acontece o seguinte, mas fulano tem muito sucesso. Uhum. Só que existe uma diferença do sucesso pra fama, né? Às vezes o cara é muito famoso, mas ele não tem tanto sucesso. Uhum. Qual seria a diferença disso na música? Caramba, mas tal cantor tem milhões e milhões de seguidores. Milhões. Pô, o cara é um influencer praticamente. Aí faz um show aqui de graça, não vai ninguém. Pô, peraí. Esse cara, ele é famoso, mas ele não tem sucesso. sucesso. Porque o sucesso, ele vai fazer Cara, o cara sair de casa pronto. pra ir lá curtir. Isso que você falou é fantástico. Tipo assim, poxa, eu vou chegar até esse ponto para eu conseguir, de fato, me manter ou atingir um público maior ou algo maior, eu vou ter que ser bom. Exatamente. Isso aí eu entendo, eu concordo plenamente. Agora, eu tenho que iniciar de alguma forma, Sim. eu tenho que crescer de alguma forma. E foi assim que várias pessoas conseguiram sair dessa parte dos globais, sair dessa parte das pessoas famosas, porque tem aquela gravadora X que te aceita ou não te aceita. Ela quer você ou não quer você. Então você sai desse rumo porque você conseguiu, com a rede social, se autopromover. E aí, com isso, tem a ferramenta que te dá um custo, que te dá um direcionamento e você vai seguindo isso. É isso aí. Né? Eu vejo da seguinte forma. O tráfego, o investimento ali em divulgação, ele vai ser aquele combustívelzinho ali, Isso. sabe? Empurrão. Aquele upgrade ali de, caramba, aquele empurrão, sabe? Você já tá indo. Tá. Vamos injetar um dinheiro aqui pra ir mais ainda. Agora, de repente, o trabalho tá estacionado, né? É porque eu sempre faço paralelo com a música, né? Uhum. Pô, o trabalho tá estacionado, o cara não tem um ouvinte mensal no Spotify, ele não tem um seguidor na rede social. Não, vou botar dinheiro, vou... Agora, se ele tá crescendo e você, pô, acho que se eu Sim. der esse empurrão aqui, vai mais... Aí eu acho que dentro da música é interessante isso. Aquela velha história. Se o conteúdo for bom, pô, não tem nenhum problema você botar um combustível ali a mais pra ele chegar a mais pessoas, Sim. né? Não, interessante. Acho que é E assim. Isso é um baita trabalho, né? Lidar com canal de YouTube, Pô, com demais. produção de conteúdo. Né? Às vezes as pessoas acham que, não, tá tranquilo, tem a flexibilidade, tem uma boa, coisa. É um trabalhão do caramba, né? É muita Como coisa. que você hoje, não sei se existe uma rotina, se existe uma agenda, né, para se disciplinar em relação a isso, mas como que você engaja essas pessoas, mantém essas pessoas engajadas, ou até
quais são as estratégias assim que fazem você crescer mais? Se é produzir ainda conteúdos diferentes, igual você fez ali no início, ou se é um mais do mesmo que você tá percebendo, sei lá, às vezes um conteúdo que tá explodindo, né, uma oportunidade. Como que tá sendo esse trabalho de engajamento? Cara, a internet, ela te dá um resultado legal se você se aplicar, trabalhar e tudo mais. Só que ela te cobra também muita coisa. Ela te cobra, por exemplo, nunca parar. Você sempre tem que estar alimentando ali a tua rede social, o seu canal. Você não tem aquela rotina de, eu vou gravar um vídeo por semana e vou... Não, cara, para você crescer, você tem que estar alimentando o tempo todo. Principalmente num momento que a gente vive, que é tudo muito dinâmico, né? Tudo muito rápido, né? Vou dar um exemplo. Se a gente lança uma música hoje, divulga no Instagram, você vê milhões de coisas no seu Instagram. Você vai estar passando ali. Às vezes você não vai nem parar para ouvir aquilo ali. Então a gente está disputando atenção com muita coisa, né? Então você precisa chegar na frente. Então você precisa encher aquilo ali de conteúdo de qualidade para você ir chegando a mais pessoas, né? Então, para engajar essa galera que me segue, enfim, tem que estar sempre produzindo conteúdo. E além disso, diversificando o conteúdo. Podcast, por exemplo, que a gente faz, eu cheguei num momento assim que eu percebi, eu falei, caramba, isso aqui talvez já esteja um pouco defasado dentro do meu público. Eu já preciso inovar um pouco, trazer outra roupagem, preciso trazer outro formato. Aí eu comecei a fazer um formato que inclusive o Bahia, meu fã ali, comentou que viu, que é um formato que eu tô indo até o convidado na casa dele, tô indo até o trabalho dele. Por quê? A internet, ela é movida muito por verdade, né? A verdade, não só a internet, né? A verdade, ela cativa, né? Ela conecta, né? Então, quando você sente a verdade da pessoa, é diferente. O que eu sentia? O convidado chegava, não todos, né? Mas querendo ou não, existe uma roupa do artista, né? O cara senta na tua frente, não, agora eu vou falar diferente, eu vou ser outra pessoa porque eu tenho projetos, né? Porque a minha carreira, né? Só que isso não conecta o público em casa. O público vai falar, legal, eu quero ver a verdade daquele cara. Eu quero ver ele em casa, sem estar arrumado, o que ele faz, o que ele gosta de fazer. Então, esse tipo de conteúdo, ele é mais viral, ele engaja mais, ele conecta mais. E eu via que o podcast, eu não vou deixar de fazer, é um formato que eu gosto pra caramba, é legal pra caramba. Só que a gente precisa trazer outras formas de conversar com aquele artista. E não necessariamente ele apenas na posição de artista, entendeu? Sim. Então, isso que você perguntou de como engajar, é isso. É você produzir bastante conteúdo, você diversificar, você entender o que seu público quer, cara. Isso é importante. Às vezes as pessoas fazem conteúdo só pensando no número. Quando eu falei que eu estava pensando sempre em crescer o número, eu sempre pensei nisso, mas eu sempre pensei em quem é aquela pessoa que está ali atrás daquele número, quem é aquele cara que está assistindo aquele vídeo. Quando eu comecei a entender o perfil do sambista, do pagodeiro que está assistindo o meu vídeo, comecei a entender, tá, mas que momento ele consome aquele vídeo ali? Sabe o hábito de consumo do produto, Sim, sabe? sim. Qualquer empresa faz isso. Pô, em que momento o cara vai comprar um produto meu que tá na prateleira? É quando ele vai lá comprar outra coisa e ver meu produto? É tipo isso. Em que momento ele vai assistir aquele vídeo de pagode? Pô, é no final de semana, quando ele chega em casa, do trabalho, reúne os amigos e coloca um som lá pra ouvir. Então esse hábito, ele vai te dando, né, insights de, cara, ele não quer um conteúdo denso. Ele tá no momento de lazer dele, ele quer algo mais despojado, ele não quer um DVD formal do cara cantando de terno, né? Que é bonito também, nada contra os ternos, viu? Inclusive, o seu é muito bonito. Ele quis dar uma Não, dica não pro é. Vitor. Não é no pagode, né? É no pagode. Aí, Ai, desculpa. Hoje eu tô demais. não, gente. mas Meu Deus do céu, eu tenho que me controlar um pouquinho. Não, fica à vontade. É água, tá, pessoal? Então, assim, essa questão de você entender o cara que está consumindo o seu produto, seja na rede social, seja no YouTube, faz muita diferença, porque você é mais assertivo, né, quando você produz um conteúdo. Agora, se você produz sem saber quem vai consumir, a chance de errar é muito maior, né? Sim, você não sabe o que o cara gosta, né? Verdade. Então, é claro que não dá para você conhecer cada pessoa desses 1 milhão e tantas pessoas que me seguem, mas você consegue ter uma amostragem, né, de algo mais, pelo menos para ter uma ideia, né, de qual é o perfil daquela galera, né? Isso facilita também. Você já somou, assim, questão de redes sociais, assim, a quantidade de pessoas somadas que te seguem, assim, soma no Instagram e tal, tudo mais, ou não? Cara, Ou nunca fez essa conta? já é dinâmico, assim, né?
o meu maior público tá no YouTube, né? Que é Tá. 1.285.000, né? Vê como eu olho sempre, Olha aí, né? cara. Eu olho sempre. E tá aumentando. Tá aumentando, com fé em Deus. E aí nas outras redes sociais, a gente botar 1,5 milhão somando tudo, 1.600.000 e tal. Só que esse é o número de seguidores, né? Mas existe o número de pessoas alcançadas, né? Que não necessariamente são Perfeito. pessoas que te seguem, né? Sim. Inclusive isso no YouTube é um ponto, é um fator muito importante. Menos de 80%, quer dizer, 80% das pessoas que me assistem não são inscritas no meu canal. Então, você vê que se a gente for pegar o número de inscritos, ele não representa, de fato, a abrangência do trabalho. Aham. Sim, sim. Boa. Hoje a gente tem mais de 500 milhões de views, de visualizações no YouTube. Uhum. Não são espectadores únicos, né? Quer dizer, não são 500 milhões de pessoas. Tem gente que assistiu 2, 3, 10 vezes, né? Uhum. Vou colocar que na metade ali, 250 milhões de pessoas assistiram, mas eu tenho 1 milhão de inscritos, entende? Aham. Sim, Que- sim. Teria que ser muito mais se as pessoas se inscrevessem, mas as pessoas não têm o hábito de se inscrever. É. Mas, aí até uma dica para quem trabalha com o YouTube, isso não faz diferença Uhum. na questão da monetização. A monetização é conforme as visualizações. Perfeito. Então, se a pessoa não se inscreve, aquilo ali não vai te dar aquele carimbo de um canal com muito inscrito. Só que, inclusive, até o número de inscritos não vai determinar se o seu conteúdo vai chegar a mais ou menos pessoas. Porque tem essa questão. Ah, não, mas o meu canal é pequeno, eu não vou lançar um vídeo aqui que não vai chegar a lugar nenhum. Não, cara, se o seu conteúdo for bom e o algoritmo entender que ele é bom, ele vai entregar para mais pessoas e você pode ter um conteúdo viral com muita visualização tendo pouco inscrito. Uhum. Que é uma coisa que desanima muita gente quando começa no YouTube. Pô, meu canal é pequeno, tem 1.000, tem 2.000, Uhum. tem 500 inscritos. Cara, não importa, importa a qualidade do seu conteúdo. Sim. Se ele for bom, Vai de novo O aí. YouTube vamos vai- ensinar. Show de bola. exatamente, vai entregar para Não mais sai, pessoas. essa Excelente. equação ela sempre vai ser, né? Sempre Tem vai que ser. ser bom. Muito bom. Falar em bom, como é que eu queria, dando um pouquinho aí os áreas, eu queria entender como é que é a sua história com Menos é Mais, de propósito. Eu sei que todo mundo já sabe, mas conta aqui no Capital Business, como é que foi um pouquinho sobre isso? Então, naquela época que eu contei pra vocês, né, de gravar audiovisuais, né, eu comecei a gravar muitos grupos do Brasil todo. Então, eu gravava grupo do Nordeste, do Sul, tal, viajava pra gravar e tudo mais. Só que até então eu tinha gravado um grupo só aqui de Brasília. Fora outros trabalhos que eu mesmo produzia aqui na cidade, né? Naquela época, o De Propósito, desses dois grupos que vocês estão, Menos é Mais de Propósito, o De Propósito foi o que eu gravei primeiro. Tá. Quando eu gravei o De Propósito, ele tinha já 9 anos de estrada, né? 9 anos de carreira. Inclusive, foi o trabalho comemorativo dos 9 anos que a gente gravou, que é o Luau do DP, que tá no canal, teve muita visualização. Então, como eu não tinha gravado nenhum grupo de grande relevância aqui na cidade, era um objetivo meu na época, né? Eu gostava, sempre gostei do De Propósito. E aí eu falei, pô, um dia eu quero gravar esse grupo aí, cara. Até que eles me procuraram. É isso que eu ia perguntar. Você que foi ou eles que vieram? Tipo Não, assim, como ele- é que foi essa... Você que falou, putz, só vou lá. Cara, eles que me procuraram, porque naquele momento o meu canal ele já tava com uma relevância Entendi. muito legal, Uhum. assim, ele já era relevante. Então, eles meio que esperaram o momento e me procuraram e trouxeram a ideia. Olha, a gente vai fazer um evento, uma festa de 9 anos do grupo, a gente queria ali gravar o nosso primeiro trabalho audiovisual e a gente queria ver com você, pra você produzir, fazer e tudo mais, produzir a parte audiovisual, lançar. E eu topei na hora, porque era um grupo que eu já gostava musicalmente, porque é a velha história. Se não tiver um material, Bom. né, uma mão de obra qualificada, não Uhum. tem cineasta de Hollywood que vai fazer milagre, entendeu? Não tem. Verdade. Isso é bom verdade. falar, porque às vezes o cara fala, pô, eu vou lançar, gravar com o Leandro Brito, eu vou explodir, porque Uhum. grupo tá... Cara, tem que ter uma matéria-prima interessante pra poder a gente fazer o conteúdo chegar, né? Uhum. Então eu vi ali no grupo no De Propósito já uma qualidade muito bacana, que me agradava muito, e gravei, cara. E foi certeiro, assim, né? Foi um trabalho que a gente lançou e impactou muita gente, teve muita visualização. Na época chegou a ter rapidamente, assim, 2 milhões de views, que hoje, tu olha, 2 milhões, mas na época... Era muito. Na época, assim, não faz nem tanto tempo, mas Sim, era um mas número muito relevante, Sim. assim, sabe? E ali deu muito certo. E aí, algum tempo depois, eu recebi um contato de um cara que eu não conhecia na época, pedindo pra marcar uma reunião comigo. Pô, Leandro, eu tenho um grupo aqui em Brasília e tal, eu queria
bater um papo contigo e tal. Aí naquela ideia que eu sempre tenho e passei pra vocês, eu atendo todo mundo, cara, sabe? Eu não tenho aquela de, Sim. não vou gravar, não vou nem falar. Uhum. Cara, a gente não sabe É. se ali tá um futuro... Oportunidade. É. às Uma vezes. oportunidade Isso é também, verdade. exatamente. Esse cara marcou uma reunião comigo. Na época eu não tinha escritório, não tinha lugar assim pra marcar reunião. Eu marcava sempre na praça de alimentação do shopping, do Parque Shopping. Inclusive foi onde eu marquei com de propósito e marquei com menos é mais lá. Eu falei, cara, vou marcar assim, vou marcar lá na praça de alimentação do shopping e tal. Aí eu cheguei lá, eles estavam sentados, estava o Jorge, o Góes, que são os dois fundadores do grupo, do Menos é Mais. Tava o Ramon também, que toca surdo no Menos é Mais. E a gente começou a bater um papo. E aí eles me passaram a ideia. A gente é um grupo novo. Eu não conhecia o grupo ainda, era um grupo novo aqui da cidade, né? Eles tinham, acho que menos de um ano. Era um grupo ainda muito Nossa, bem recente, novo, né? Ou talvez um pouquinho mais de um ano, não lembro bem. E aí o Jorge principalmente, que sempre foi o líder do grupo e tal... E, Leandro, a gente tem um grupo, cara, e a gente tá postando bastante, a gente já tá fazendo eventos ali no Calaf, em alguns locais aqui da Asa Sul e tal, e tá dando bom, e a gente quer gravar um trabalho, a gente queria muito que você fizesse, e a gente conheceu um cantor, cara, lá do Gama, um gordinho que é muito bom, você precisa conhecer ele e tal. Sabe quando a pessoa tenta... Como é que eu vou explicar, cara? Vender o trabalho, assim, pra pessoa comprar a ideia? Sim, sim. Nem precisava tanto esforço, porque eu ia gravar. Mas eu achei muito legal e me chamou muita atenção a vontade que ele tinha e a certeza que ele tinha que aquele trabalho era bom e que ia ter uma repercussão positiva. É aquilo, quando você tem um produto, você tem que confiar no teu produto, né? Sim, sim. Senão ninguém vai acreditar. Se você não acredita, como é que os outros vão acreditar? isso é E verdade. eu olhava para ele e falei, cara, esses caras, eles acreditam muito nesse trabalho aí. O Ramon eu já conhecia, o Paulinho também eu já conhecia, porque eles já gravavam algumas coisas comigo aqui. Mas o Jorge e o Góes, que eram os administradores do grupo, né? Eu não conhecia eles ainda. Mas quando eu conheci, eu vi, cara, ali tem um empreendedorismo ali, sabe? Porque não é só tocar bem, sabe? Antigamente tinha essa questão, não, pra fazer sucesso você tem que tocar bem, você tem que cantar bem. Você ainda tem que saber tocar bem, você tem que cantar bem, mas você precisa saber gerir o negócio, porque é um negócio, é uma empresa, sabe? Isso aí é. E eles sempre tiveram muita visão, sempre souberam fazer bons eventos e tudo mais. Cara, a gente gravou um primeiro trabalho. É uma história até um pouco longa, tá? Mas eu vou tentar resumir, tá? Pra não tomar muito tempo de vocês. Mas, enfim. Olha, gente. Não, mas é porque Oh, meu Deus. é difícil você contar uma história Obrigada. que é importante. Sim, e cortar Resumindo, pedaços porque importantes, parece que você não que tá não é tão dando... importante. Exatamente. Aham. Principalmente, por exemplo, né, a gente falou de propósito, existem outras histórias de propósito também que, enfim, envolvidas nisso tudo. Mas o Menos é Mais foi isso, cara. Eles me procuraram, aí na hora eu falei, cara, vamos fazer. Me fala a data, quando vai ser. A gente fez ali um orçamento ali sempre muito enxuto, porque eu sempre soube da realidade dos grupos, então a gente sabe que não dá pra você cobrar muito, a gente sabe que o caixa de um grupo de pagode que tá começando é um caixa reduzido, então você tem que trabalhar com aquilo. Mas, volto naquela história, nunca foi o meu foco o dinheiro. Perfeito. Tem gente que tem um foco no dinheiro e, pô, tá tudo certo, todo mundo quer ter dinheiro e tudo mais. Só que quando o dinheiro vem como consequência, é muito melhor, assim, na minha visão, né? Então, como a minha preocupação não era o dinheiro, era fazer o trabalho, era um mero detalhe o valor, sabe? Basicamente, cara, eu tinha uma ideia assim, eu preciso cobrir meus custos e o meu lucro vai ser o trabalho bem feito. Porque eu sabia que Vai ter repercussão. vai ter repercussão. Então, aquele trabalho sendo bem feito e chegando a muitas pessoas, ele vai viralizar onde? No meu canal. Então, naturalmente, aquilo ali vai me dar outro tipo de retorno, não necessariamente o financeiro daquele momento ali, né? Daquele trabalho pontual, né? E aí a gente fez um orçamento, passou, eles fecharam e tudo mais. E a gente foi gravar na orla ali de um clube ali do Lago Sul. Eu não lembro o nome do clube. Cara, deu muita coisa errada no dia. Sério? Choveu pra caramba e eles estavam bancando... Eu achei que ele ia falar, nossa, foi tudo muito bom. Não tem, não tem. É aquilo que eu falo, não tem história maquiada, a gente conta a realidade, né? Eu esperei, eu fiquei frustrada. É sério? Mas isso você vai entender que isso é bom, olha só. Eu vou chegar num lugar que você vai gostar. Cara, naquele dia ali da gravação, eles estavam fazendo o próprio evento. Então, o que é fazer o próprio evento? Cara, eles organizavam tudo, eles
contratavam as equipes de segurança, de bar, os alambrados, o palco, tudo era do bolso deles. E aí eles tinham que fazer um evento que desse muita gente para pagar esses custos, pagar a gravação e sair pelo menos no 0 a 0. Só que como estava chovendo no dia, foi menos pessoas do que eu esperava. Então a arrecadação já não foi tão grande. Então já deu uma tensão. E era uma gravação que não era coberta. Então começou a chover. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu sempre fui muito correria, sabe? Eu nunca fui aquele cara de, não, eu sou... Irmão, eu lembro que eu peguei um bistrô. Eles não tinham o praticável, né? O que é o praticável? É onde você sobe pra você gravar o vídeo. E eu fazia a direção, mas eu também era o câmera. Porque dentro daquela questão de enxugar o custo, a gente tem que fazer de tudo, né? Empreendedor. Empreendedor. É só coisa boa empreendedor, não. Tem o suor, né? O pessoal não vê isso, né? Então, quando começou a chover, as câmeras que eu tinha alugado estavam com um saco de lixo em cima pra não molhar, mas eles tocando com aquela cara de, meu Deus, vai dar tudo errado. Eu via na cara deles. Só que começou a chover bastante e aí tiveram que parar. Tanto por causa dos equipamentos de vídeo, quanto por causa da questão do palco, né? Dos instrumentos e tudo mais. Naquele momento que parou, eu fui lá atrás do palco onde eles foram ali, e aí o Jorge tava chorando, cara. Tava chorando. Ele tava sentado no chão assim, chorando. Aí eu falei, cara, vai dar tudo certo, vai dar bom e tal. Aí ele, pô, cara, a gente investiu toda a nossa expectativa aqui e tal. Pô, muito trabalho, tá chovendo, vai dar... Mais ou menos isso, né? Vai dar ruim e tal. Não que ele tava desanimado, mas assim, ele tava frustrado, né? Porque ele esperava um evento grande, um evento... Porque realmente ele já tinha uma galera que seguia eles, então eles esperavam que ia ser uma gravação que ia correr tudo 100%. Então eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos esperar um pouco, né, pra chuva passar. Então meio que a gente acordou aquilo ali. Quando começou a passar um pouquinho a chuva, a gente voltou a gravar. E aí eu subi no bistrô, porque não tinha o praticável, então peguei um bistrô ali, subi, fiquei em uma câmera, os outros câmeras ali distribuídos, a gente começou a gravar. O resultado do vídeo, ele não ficou do jeito que a gente esperava, por causa da chuva, dessas questões técnicas todas. Mas aconteceu. Ele foi feito, esse primeiro trabalho. Então já deu um start ali, as pessoas já começaram a conhecer o grupo. E aí, me alongando um pouco, indo um pouquinho mais na frente, a gente lançou esse primeiro e os próximos 3 trabalhos que eles lançariam naquele momento, né? Sim. Aí a gente lançou esse gravado na Orla do Lago, aí depois lançamos o gravado no Boteco da Boa, que é ali aqui na Asa Sul, no Brasólia e tudo mais. Quando lançamos o 4º trabalho, se eu não estou enganado, foi o primeiro, segundo, terceiro trabalho, que foi esse do Boteco, o grupo ele já estava com um público legal no Instagram deles. Porque aquilo, eles foram sendo conhecidos ali através do meu canal, e aquela galera já começou a seguir eles nas redes sociais deles. Eles, inteligentemente, quando eles perceberam que já tinham formado uma base, eles tiveram a sacada de gravar o trabalho e lançar no canal deles. Aí eles me procuraram, inclusive, Leandro, a gente vai criar o nosso canal, tem algum problema da gente pegar esse vídeo que você gravou e usar ali? Eu falei, cara, não tem problema nenhum. Faz. Inclusive, os primeiros trabalhos, os primeiros vídeos que tem no canal deles, tem minha logo lá, porque eu fazia com minha logo, né? Sempre fiz com minha logo, então eles pegaram e lançaram lá. E aí depois veio o trabalho que viralizou no Brasil todo e hoje é o vídeo de pagode mais visto do Brasil, da história, que é o vídeo que todo mundo já ouviu em casa, que é o do churrasquinho do Menos é Mais, que eu sei que... Isso todo mundo já ouviu. Isso aí viralizou absurdamente no canal deles, que foi depois que eles lançaram isso no meu canal, eles passaram a gravar e lançar no canal deles, né? E tem gente que pergunta, pô, Leandro, mas que pena que não foi no seu... Não, cara, quando viraliza um trabalho assim... Todos os outros trabalhos, eles vêm na rabeira daquele trabalho, né? Porque as pessoas vão atrás para consumir mais. É o efeito, né? É o efeito. E aí, quando você tem um conteúdo de qualidade ali, pra galera que conhecer o teu trabalho por aquele vídeo que viralizar, os outros conteúdos vão crescer também, né? E foi isso que aconteceu, cara. Quando o Menos é Mais explodiu e viralizou absurdamente, merecidamente como aconteceu, os outros vídeos que estavam no meu canal foram crescendo absurdamente, cara. Então tem vídeo deles lá no meu canal com 50 milhões de views, 40 milhões de views, 20 milhões de views. Então, assim, foi bom demais pro meu canal. A gente teve uma participação importante na caminhada deles, mas, obviamente, eles fazem por merecer demais o que aconteceu com eles, porque não foi sorte. Tem gente que fala, foi
tem gente que começa a tentar achar milhões de justificativas, Sim. né? Ah, não, mas foi porque eles fizeram regravações. Ah, mas foi porque eles lançaram na época da pandemia, tava tudo em casa. Se não fosse a pandemia. Cara, Não. quando você começa a tentar achar justificativa pro Isso é sucesso horrível. das pessoas, você já tá errado ali. Tá errado. É. Não existe sucesso sem mérito, né? Uhum. Sem fazer por merecer. E eles fizeram por merecer. E estão onde merecem mesmo. Mas esse movimento, ele foi importante. Aí eu volto lá atrás, né, cara? Aquele momento que eu tive aquela virada de chave de começar a gravar aqueles audiovisuais, comprando uma câmera, pegando o celular e usando também. Aquilo ali foi o momento que as pessoas começaram a enxergar, cara, dá pra fazer conteúdo de samba, de música, com o que eu tenho na mão, Sim. com baixo custo, com 1, 2, 3 câmeras. E aquilo ali foi um movimento que desencadeou essas produções e contribuiu muito para viralizar conteúdos como esse, né, cara? Então, por isso que eu falo, é relevante o trabalho que a gente fez, tem bastante Sim. importância, mas muita coisa ainda vai acontecer e em função dessas sacadas que a gente teve, entende? Aham, com Então, assim, certeza. é muito legal falar dessas histórias do Menos é Mais, do De Propósito, mas de outros grupos também, que são vários Ah, isso que outros, eu ia sabe, cara? perguntar. Agora, hoje, você tem algum grupo que você esteja nesse momento que você foi lá com esses grupos famosos? Cara, então, tem um grupo aqui de Brasília chamado Fala Comigo, que é um grupo que a gente viu nascer, porque são músicos que gravavam comigo, porque é tanta história, mas assim, nesse meio tempo, eu montei uma banda pra gravar com artistas de fora. Uhum. Então, eu montei uma banda e aí vinha um cantor de fora, eu gravava um audiovisual com a banda daqui e o cantor de fora, pra baixar custo. Aí é aquela história, você vai vendo as oportunidades e vai Sim. fazendo. Sim. E aí eu montei uma banda que meio que casou muito bem, ficou muito entrosada, e eu sugeri, cara, monta um grupo, cara, vocês estão juntos aí, Aham. vai dar liga e tal. E foi o que aconteceu, eles fizeram esse grupo, e aí eu fui produzir o primeiro trabalho deles, o segundo, o terceiro. Tem vídeo deles com 20 milhões de views, e vai Show. ser lançado um novo agora, dia 2 de março, que tem tudo pra viralizar também, então é outro grupo que tá nessa caminhada. E fora outros grupos, porque eu não tenho muito esse lance de não, eu não sou tão bairrista assim, sabe? Claro que eu luto pela minha cidade, eu acho super maneiro contribuir pro samba de Brasília cada vez ter mais visibilidade, só que eu acho que não seria justo eu Com ficar os demais que só são... porque existem grupos muito bons e Aham. muito carentes do trabalho que a gente faz em Boa, outras regiões do Brasil boa, também. boa. Então, assim, tem grupos, por exemplo, o sul do Brasil nunca foi uma região que o Brasil procurava quando queria consumir samba. Só que através do meu canal, 2 grupos de Florianópolis viralizaram na internet e hoje as pessoas falam, pô, em Florianópolis tem grupo de Pô, samba. show. Então Que isso legal aí é isso. outra coisa. Pô, Brasília também teve isso. Poxa. Que legal. Isso. A gente gravou um grupo de Goiânia que na época me procurou também, Leandro, não tem dinheiro, Leandro, vamos dar um... Gravei, que foi o Camisa 10, que hoje é um dos grupos mais promissores do pagode. Gravou aí com Dilcinho, com todo mundo, enfim. E trouxe Goiânia pro cenário do samba, que também nunca foi uma praça de samba, né? Sempre foi mais um lance de sertanejo e tudo mais. Aí a gente participou dessa trajetória também. Eu sempre tenho cuidado de falar disso, porque não foi a gente que fez. Não, na verdade a gente participa, porque o Sim. trabalho, ele depende também do trabalho bem feito que eles estão fazendo lá, Sim. que eles fizeram aqui. A gente é literalmente um canal, né, para esse trabalho chegar nas pessoas, né? Mas seria totalmente descolado da realidade se a gente não colocasse a importância do trabalho que a gente fez, né, que a gente faz dentro desse processo, né? Boa. Com certeza. Então é Cara, isso. várias coisas me marcaram aqui né, nessas falas, assim. Mas eu acho que o que mais... eu acho que eu vou levar, tipo assim, como se fosse uma lição, é o quê? É aquele fazer sem pedir nada em troca, assim, muitas vezes, né? Que é do tipo, pô, chegou o pessoal com um propósito, com uma oportunidade... Pessoa, sabe, tipo, às vezes você pega assim e você abraçou vários projetos aí, pelo que eu tô entendendo, Sim, sim. de pessoas que às vezes, sei lá, não tinham quem acreditasse nelas. E você foi lá e acreditou naquele momento que elas mais precisavam. Então... Inclusive, só um parênteses para não deixar passar. Eu tenho muito cuidado de falar disso, porque assim, não é romantizando o percurso, né? Uhum.
É claro que se de repente eu fosse mais frio durante esse caminho e tivesse olhado mais como um negócio do que necessariamente como algo que eu gostava e que eu queria que acontecesse, talvez eu teria até tido mais não oportunidade, mas talvez eu teria lucrado muito mais. Sim. Uhum. Vou dar um exemplo. Já ouvi de grupo falando assim, que é sucesso hoje, que não é o menos é mais, não é de propósito, é outro grupo. Falou, cara, se na época que a gente gravou com você, se você tivesse pedido 60% do nosso grupo, a gente dava, porque a gente estava desesperado e queria fazer. Só que eu não tinha essa intenção e nem essa maldade, entre aspas, entende? Malícia, né? Essa malícia, né? Hoje, claro que a gente tem outro tipo de formato de trabalho, né? A gente já pensa mais a longo prazo, a gente produz um grupo e a gente já visa ganhar com esse grupo ao longo dos anos. Então, não é que seja errado pensar dessa forma que a gente pensa hoje. Só que na época, era outra época. Até o mercado da música mudou muito, cara. As pessoas não têm noção de como é diferente o mercado da música hoje do que era 2 anos atrás. Há 3 anos atrás, quando o Menos é Mais explodiu, por exemplo. Era outra realidade. As plataformas digitais estão a cada dia mudando. O business da música cada dia tá diferente. Então, hoje a gente tem outro conhecimento. Hoje a gente tem outra visão do mercado. Aí se você perguntar assim, pô, mas você então queria ter essa visão de hoje na época? Cara, não me arrependo da forma, porque eu colhi muito, cara. Sim, sim. Eu colhi muito, sabe? E foi tudo como tinha que ser. Tudo como tinha que ser, entendeu? Legal. Então é isso, para as pessoas não acharem, não, mas então se eu tô pensando no dinheiro errado, não é errado, né? Eu acho que só tem que ter esse meio termo, né? Você É um bom senso. O bom senso, o dinheiro é importantíssimo. Sem dinheiro não teria câmera, não teria nada, né? Tem que ter um investimento, né? Sim. Só que você não pode ter o único combustível sendo o dinheiro. Sim. Porque vai ter um momento que esse dinheiro não vai chegar tão rápido, na real, e você não vai ter motivação para continuar. Isso é verdade. Se você não tiver o propósito. A palavra é essa, o propósito. Se você não tiver esse propósito, não vai ser o dinheiro que vai ser seu propósito, sabe? Sensacional. Eu quero até fazer uma abertura aqui. Ô, Bahia, você tem alguma pergunta para ele? Ai, Vitor, que legal! Bahia, Vitor arrasou. Não me decepciona, hein, Bahia? Aparece aqui. Bahia, faz uma Vem pergunta aqui. aqui pra Nem, ele. tá com vergonha. Mas vocês vão, gente. Ficou com vergonha. Depois ele vai perguntar. Né? Vai que ele tivesse, né? Eu sei que ele tem, mas ele não quer aparecer. Aí você é ótimo, bichinho. Bom, mas... Pode falar? Não, pode falar. Pá? Tô brincando. Pode falar, amigo, vai. Não, na verdade, assim... Rapaz, agora que eu vi isso aqui, que eu posso colocar no celular aqui, 1 hora depois eu descobri. Mas enfim. Cara, eu adoraria a gente fazer várias perguntas aqui, ficar a noite inteira, mas eu tenho uma última pergunta e até queria... Primeiro, você tem mais algum... Você quer perguntar alguma coisa e tal? Não, era que só... eu te interrompi. Eu ia fazer uma piada boba, brincadeira, não. Não, se é piada, deixa pra lá. Vitor! Você estando aí assim, pô, consolidado hoje, né, em negócios, em YouTube, nesse segmento da música. Parabéns, primeiramente, por isso. Obrigado. A gente vê que durante a conversa não foi desafiador, né, a tua trajetória, a tua jornada, e ver o brilho nos olhos quando ele fala, né, da música, das coisas que ele vem trazendo, assim. Quais são o que você acha, né, ou então se você já tem talvez uma percepção construída do que vai ser o futuro disso aí, da música, quais são as projeções agora pro canal, aonde você quer chegar, pô, chegou num 1 milhão, agora quer ir aonde você quer, né, qual que é o próximo destino? Cara, tem uma característica assim que eu tenho, que eu acredito que é fundamental para quem quer crescer, que é a falta de como é que eu vou dizer, cara? Você nunca tá satisfeito, sabe? Você nunca tá satisfeito com o que você já conquistou. Isso me move muito, porque hoje eu olho o resultado que eu tenho, claro que é importante, mas eu vejo que eu preciso ir além. Eu preciso ir além. E eu ajo hoje como se eu não tivesse nem 1000 inscritos. Porque eu sei que se eu paro hoje, as coisas vão naturalmente cair. Porque a audiência é isso. Você não consome, se você não
não alimenta a tua audiência, ela vai procurar Sim. conteúdo em outro lugar. Então você precisa estar sempre trabalhando. Então você agir como sempre você agiu quando era iniciante faz muita diferença. Porque Sim. essa vontade, ela faz você progredir cada vez mais. Se a gente for traçar um paralelo com o esporte, por exemplo, muita gente vira pro Cristiano Ronaldo, olha pra ele e fala, pô, pra que esse cara tá malhando todo dia, tá correndo pra caramba, Chutando bola no gol. tá chutando bola no gol toda hora, tá cuidando da alimentação. Bilionário. Cara, o cara tá bilionário, mas ele tem a sede de ser o melhor, cara. Então isso faz muita diferença. E não que eu esteja dizendo que eu sou o Cristiano Ronaldo, não é isso, é só um exemplo. Porque isso faz muita diferença, né, cara? Sim. E aí você vê outros jogadores que conquistaram menos, mas chegaram no momento e falaram, cara, pra mim tá bom e não tem nada de errado nisso também. Cada um sabe o que faz, mas essa sede de querer crescer cada vez mais é que faz a diferença daquele que vai mais além, né? Que sim. dá aquele passo além. Então, eu nunca vou perder isso, cara, de nunca me contentar. Nossa, era essa a palavra que eu tava buscando. Contentar. Nunca me contentar com o que eu conquistei, porque isso faz você estacionar, né, cara? Isso é um perigo, né? Outra coisa que também é um perigo é as pessoas, você é foda, batendo nas suas costas o tempo todo. Isso também não é bom, porque vai te colocar no lugar de, não, já cheguei. E nunca você pode ter essa intenção. Que legal isso que você falou. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Porque isso te desvirtua, te tira muito do foco. Isso é. Cara, eu canso de ouvir, pô, Leandro, mas vem pra cá, pô, vai ter um evento tal, um show tal, você tá... Cara, a minha droga, entre aspas, é o trampo, sabe? É ver aquele número crescendo de seguidores, de visualização, é ter ideias que ninguém teve, botar em prática. Lá no futuro eu olho pra trás e falo, pô, legal, não é a hora ainda, sabe? Eu ainda não tô num lugar que eu posso ficar tranquilo, sabe? Sim. Na minha visão, assim, sabe? Eu prefiro agir assim, porque senão a tendência é não crescer tanto. Eu visualizo pro futuro, cara, na verdade, muita mudança em relação a essa questão da mudança de poder, sabe? Como eu falei no início, as gravadoras detinham todo o poder da música, sabe? Todo o investimento estava ali. Cada vez mais a gente vai vendo que o cidadão comum lá da periferia, que tem uma ideia, ele pode construir algo que vai ser mais relevante do que uma grande gravadora que tem muita grana. Porque não é a grana, Sim. não é o poderio empresarial, financeiro. É a música, né, cara? E a música, ela pode ser feita num quartinho ali, violão desafinado, num pandeiro. Às vezes o cara não sabe nem tocar direito, mas sai uma música que vai emocionar vocês a vida toda. Então, essa noção de, cara, todo mundo pode, isso vai guiar muito os caminhos que a música vai ter nas redes sociais, nas plataformas digitais. Porque hoje tá ao alcance de qualquer pessoa gravar uma música e lançar. Antigamente, a pessoa, para gravar um disco, um disco é muito antigo, né? Senão, Ave Maria. Um CD. Eu tô no disco, tá? Não, mentira. Não é possível. Disco? Não. Por Deus. Não. Pra você gravar um CD. Pronto. CD você lembra, né? CD é da tua época. Só pra uma gravadora, cara. Não tinha condição de um cara comum gravar um CD. Hoje em dia, existem milhares e milhares de home studio. O cara tem um estúdio na casa dele, cara. Então, você entende que isso vai levando a música pra outro caminho, aí começam a surgir grandes artistas que não tem gravadora, que são independentes e tudo mais. Outra coisa que é tendência na música é um nicho, né, cara? Cada vez mais existem nichos, né? Sim. Nicho, pô, eu canso de ouvir nomes de artistas que são gigantescos em certos gêneros que muita gente não conhece. Do trap, tem um cara absurdamente grande que muitas vezes pessoas de fora daquele nicho nem conhecem, né? Isso acontece no pagode também. Tem vários artistas que pra gente do pagode são explodidos, mas se eu converso com alguém que não é do nicho, do nosso nicho, o cara, pô, não conheço, cara. Aconteceu agora, o Rodriguinho foi pro BBB, teve gente que falou, cara, não conheço o Rodriguinho. Nossa, pra assustador. gente que consome pagode, parece uma coisa absurda, né? Pra mim, Mas, cara, existem várias pessoas, várias gerações, né? Que não pegaram aquela época, que já conhece, consome música de outra maneira, né? Antigamente, existia muito aquilo, não, a tribo, como eu falei, a tribo do rock, a tribo do pagode. Hoje em dia, não. A molecada, a garotada, é muito eclética, né? Então você pega um garoto de 18 anos, ele escuta de tudo, né? Ele não é tão... Antigamente não, a gente era das tribos, né?
Então a gente conhecia todo mundo do pagode, mas não conhecia ninguém do sertanejo e tudo mais. Hoje em dia a galera é mais eclética, então tudo isso vai influenciando no que a música é, cara. Hoje em dia você não pode fazer um som só pro pagodeiro, você precisa pensar naquelas pessoas que não são pagodeiras, que são consumidoras de música. Então você vai ter a tua playlist lá que você mesmo faz. Olha como a música hoje é muito... Ela te dá autonomia, né? Sim. Você faz sua playlist... Você faz a sua rádio, né? Você entra no seu carro, você conecta lá o seu Bluetooth, você coloca a sua playlist que vai tocar pagode, depois do pagode vai tocar um trap, um sertanejo, porque você que comanda a programação, não é alguém que fala, escuta isso aqui. Antigamente era isso, a rádio fala, não, você vai consumir isso aqui. Você vai assistir isso aqui que vai passar na TV. Hoje não, você assiste o que você quiser. Então tudo isso são coisas que vão influenciando na música. Show. Arrasou. Falei demais, né, gente? Não, Falei demais, sensacional, sensacional. Só assim, pegando um gancho que você falou, assim, a gente vê o tanto que você é grato também pelo trabalho, né? Porque isso é importante até para que você dê esses próximos passos. E as pessoas às vezes confundem essa ambição que você tem, de não parar e tudo mais, com ganância, mas não tem nada a ver. A ambição, e principalmente quando a gente vê, assim, o brilho nos teus olhos, assim, eu consigo, não sei se você faria, aí é minha opinião, te enxergar, às vezes, dando oportunidade para grupos que, cara, são fantásticos e que talvez não tivessem condições financeiras, né? E eu consigo ver você olhando para muito mais do que só, o dinheiro, né? Por conta do seu propósito. Então, assim, é muito legal ver esse brilho nos seus olhos. Quero te parabenizar. Fernanda, quer falar alguma coisa? Certeza, né, Vitor? Eu tô fazendo um podcast, né, de humor hoje, né? Tô louca. É o clima, né? O clima do samba traz isso, né? Essa descontração. Mas trazendo, que eu quero fazer essa parte. Você tem mais uma pergunta? Não, fica à Posso vontade. finalizar? Eu então, finalizei. Tem duas situações que eu quero... Não é pra rir, tá? Eu tô quieto. Se controla, Vitor. Tem duas situações. Primeiro, pro nicho que não te conhece, para você falar onde pode te procurar, enfim. E quem tem vontade de buscar o seu canal para se promover, já tenho minha banda, quero ser um cantor, tal, como buscar você, como acessar, é possível acessar, não é? Então, não, a gente não fala com qualquer um, não, brincadeira. Eu não falo com... Brincadeira. Acabei de Você falar. fala com qualquer um? Você fala com O cara destrói tudo. Não, dentro da música. Então, Não, eu vou entendi. aproveitar essa oportunidade. Ai, Vitor, segura aí, Rogério, olha como fazer. Eu quero aproveitar essa oportunidade, vou demonstrar aqui o tostão da minha voz pra ver se você vai me aprovar e eu posso... Não, Vitor. Tipo The Voice? Segura Voice? segura aqui, presta atenção, ó. Corta o microfone dela. Deixa eu fazer. Peraí, olha aqui, ó. Ai, mentira. Agora você Eu fiquei esperando. Não, cara. jamais. Tava pra virar a cadeira. Brincadeira. Não, brincadeira, mas eu vou terminar aqui cantando. A gente vai fazer aquele, ó, focando aqui, tá, Bahia? Depois, na minha cara, assim, fechando. Ai, gente, que loucura. Pronto, não bebi de verdade. Pronto. Mas então, de verdade, como as pessoas podem buscar você, como tem essa possibilidade, enfim. Cara, primeiro assim, foi muito legal participar. Claro, é como vocês falaram, né? E é sempre isso, né? O podcast. A gente sempre tem muita coisa pra falar, só que é aquilo, né? A gente tem que condensar tudo. Então, as pessoas que estão assistindo, que escutam, enfim, que são de outros nichos, né? Que, enfim... me segue nas redes sociais, no Instagram e tal, porque lá a gente compartilha muito conteúdo e as pessoas vão entender que é um negócio, é uma empresa, é um empreendedorismo, é uma roupagem diferente, talvez, né? É um jeito diferente de fazer, mas existe uma administração, existe uma gestão, Com certeza. né? Certeza. As pessoas às vezes acham que é tudo no freestyle ali, não é, né? Então as pessoas podem seguir lá no Instagram, @LeandroBrito_oficial. Se botar Leandro Brito, Já vai. aparece a gente, né? Tô com moral, hein? Leandro Brito. Bota Leandro Brito. Aparece mesmo. Eu ia falar um aparece palavrão, a gente. mas vamos controlar. Mas, rapaz, falando nisso, esses dias só um parênteses, né? A gente aqui é Vambora, podcast, vamos né, no gente? parênteses. Olha aí, Bahia brigando. Bahia. Tem que... Bahia, aguenta aí, hein, Bahia. Bahia, Vem não cortar pode o brigar microfone. hoje. Bahia Só quer hoje, tá, participar com a Bahia? Por gente. favor, Bahia. Um dia desse me procurou um cara chamado Leandro Brito, Uhum. cantor sertanejo, né? Falou, pô, Leandro, eu vi aqui que
você registrou o nome Leandro Brito? Pô, tem como você liberar porque eu sou cantor? Eu falei, cara, mas aí já... Por isso que é importante registrar a marca, registra a sua marca. Sim. Porque ele já não pode usar o Leandro Brito, né? Enfim, só um parêntese rápido. Pronto. Mas coloca Leandro Brito, você vai me achar, vai achar o canal Que no legal. YouTube, o Instagram, TikTok, tudo. A gente tá em todas as redes sociais. Queria parabenizar vocês pelo podcast muito bem feito, obrigada. estrutura, luz, câmera, o papo é muito legal. Vocês têm um entrosamento muito maneiro, isso faz a diferença. Totalmente diferente a gente, é muito louco isso. É pink Nem o sei, eles cérebro, estavam né? brigando aqui antes de chegar, mas a brincadeira, isso faz muita diferença. E se eu pudesse me atrever em deixar uma dica, Com certeza. Por favor. Poxa, Pra pelo amor vocês, de Deus, cara, por favor. é não parar, é fazer mesmo, Ai, vou porque chorar. o resultado ele demora muito a acontecer, sabe? Ele demora muito. Como eu falei, eu comecei a gravar vídeos há 15, 16 anos atrás. Eu fui ter uma tranquilidade de viver do que eu estava produzindo há poucos anos, sabe? Então, assim, demorou muito para acontecer. E é muito... É cruel, né? Você fazer um conteúdo, pouca gente vê. Você fazer conteúdo e achar que não tá chegando a lugar. Não, mas aquilo ali é uma trajetória que você tá construindo para você conquistar. Sim. E quando chega essa conquista, o resultado é muito mais gratificante, sabe? É muito mais gratificante, porque você vai olhar para trás e vai falar, caramba, olha quanta coisa eu fiz para merecer esse resultado, sabe? Então, a dica é essa, cara, não para. Vou deixar. Faz que vai chegar o resultado, sabe? Show. Desde que você ame realmente o que você faz, Sim, né? e Porque desde vai que ser... seja um bom conteúdo. Exatamente. Porque você amando o que você faz, vai ser bem tranquila essa jornada, leve. sabe? Vai ser leve, não vai ser tão difícil. E é isso, obrigado pelo convite e precisando da gente, Tá ótimo. estamos aí. Tô E agora, cante, né? Calma. Eu vou finalizar. Essa eu vou fazer. Eu vou fazer de verdade. Se você cortar, o editor não é pra cortar. Veja bem, o Vitor não manda sozinho, não. Jesus. Não vou fazer. Tá. Então, beleza. Vai fazer ou não? Vou. Então vai. Bora. Estamos esperando. Não, mas eu quero finalizar. Então vamos lá. Então deixa eu fechar então tá. aqui. Então fecha aí, Peraí, fecha. deixa eu fechar. Vitor, e aonde a gente pode te achar, meu amigo? Nas Foi redes falso, sociais, no Instagram, @VictorMinaia, ou até no YouTube, @Canal do Broker. E você, Fernanda? Então, gente, vocês podem me achar no Fê Seguros e com certeza no @Capital Business. E hoje, fechando com chave de ouro, porque aqui eu tô no The Voice. Peraí, gente, calma que agora vai ser minha Deixa hora. eu virar a cadeira, que aí se for bom eu viro de volta. O Bahia tá quase desmaiando. Ele, acabou o tempo, desligou. Peraí, ó, fechando com chave de ouro aqui hoje o Capital Business com esse cara fantástico. Foi maravilhoso, eu tenho certeza que vocês estão até o final e vão poder me escutar cantar. Então, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Afinado, hein? Gostei. Muito bom. Valeu, Me galera. contratem, tá ligado? Até a próxima. Tchau, gente. Show de Obrigada aí, bola. viu? Beijão.